Abra suas Bíblias em Josué 6. Não vou ler o texto todo, por motivos óbvios, mas a gente vai tentar expor todo o texto. Vamos ler até o verso 5. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém conseguia nem entrar. Então o Senhor disse a Josué: olha, entregue na tua mão Jericó, o seu rei e seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as trombetas. E será que ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes esse som, todo o povo dará um brado alto, então o muro da cidade cairá, rente ao chão, o povo avançará cada um para o lugar que estiver à sua frente. Senhor, fala conosco, usa teu servo com misericórdia e graça para instruir a tua igreja, é que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Amém. Por favor, uns 10 copos d'água, por favor. Nos anos 70, foi criado um personagem de quadrinho que era fenomenal. E num futuro distópico, onde não havia mais leis e cidades e nada disso, para se estabelecer a ordem foi criada uma força-tarefa onde cada agente ele era polícia, juiz, júri e executor ao mesmo tempo. E nesse sistema, um desses agentes se destacava porque ele tinha a lei toda de cor na sua cabeça, todas as regras, e nada lhe escapava. Ele era implacável, inflexível. Seu nome era Juiz Dredd. E não importa, o menor delito estava debaixo da sua linha, e a sua arma chamava legisladora, por incrível que pareça. E para ele, nada estava abaixo da lei. A lei precisava ser cumprida a qualquer custo. E esse guerreiro implacável, imparável, ele constrói para nós, apesar da sua imperfeição, ele serve de exemplo para nós, de imagem para nós, do guerreiro que se apresenta no final do capítulo 5 de Josué. Aquele que toma a frente do exército do Senhor, desembainha sua espada, e ele não está nem por Israel, nem pelos inimigos de Israel, ele está pelo Senhor. Ele está por aquele povo que está debaixo da lei. Isso fica claro em 2 momentos: Josué 6, a obediência do povo, e Deus batalhando pelo povo, e no capítulo 7, a desobediência do povo e Deus ferindo o povo. Mas a gente vai se ater hoje somente no capítulo 6, que é a conquista de Jericó. Esse Deus que toma a frente, ele dá uma ordem clara, do versículo 1 até o versículo 7. Deus dá uma ordem clara: como vocês vão conquistar Jericó. E para quem trabalha no militarismo ou já fez parte do militarismo e lê esse texto, já entende que isso aqui não tem nada de estratégia militar. 40 mil soldados, mais ou menos, talvez um pouco mais, rodeando uma cidade. Isso não
não é um cerco. Isso não é um estado de sítio. Isso não é nada. Um cerco antigo, como funcionava? Você posicionava os seus exércitos nos portões da cidade. Você cortava o acesso de água e comida. E aquilo durava meses e meses. O povo morria de fome, primeiro, e depois o povo morria de doenças. Até que a cidade se rendesse e todo mundo entrava. Foi assim o cerco de Jerusalém. E por isso, quando a gente lê o Salmo 137, a gente fica chocado. Mas aqui foi diferente. Aqui foi o povo dando volta para a cidade. Não tinha nada militarizado, mas as escavações e os dados arqueológicos vão mostrar que Jericó se preparou fortemente para um sítio que durasse 6 meses. Eles estocaram comida o máximo que podiam, por causa do terror que eles estavam sentindo. E esse terror fica claro no primeiro versículo. Rigorosamente fechado, ninguém saía, ninguém entrava. Eles estavam desesperados. E eles juntaram comidas, juntaram sacas e sacas de colheita. E nada disso serviu de nada, porque os dados arqueológicos dizem que a invasão foi tão rápida que não deu tempo de consumir nem 1/3 da comida que eles tinham ajudado. Então, se isso não é um cerco militar, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Esse ritual em volta de Jericó é cerimonial. É um ritual de santificação da terra. Veja os números: 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 dias, 7 voltas. Número 7 no Antigo Testamento e em toda a Bíblia indica a plenitude de Deus, completude, uma ação integral, algo que não pode ser retocado porque é pleno. E Israel saiu de um período de santificação. Eles edificaram um altar de memória ao ato redentor de Deus ao atravessar o Jordão. Eles foram circuncidados como uma renovação da aliança, e eles prestaram culto ao Senhor quando eles celebravam a Páscoa. E esse ato de santificação, que é do povo, agora ele é expandido para a terra onde o povo vai ocupar. E é isso que Deus está ensinando para Israel. Não vai ser as suas estratégias militares, não vão ser o seu poderio de guerra. E Josué era um cara experimentado na batalha. Josué era um cara que sabia de tática de guerra. Mas não é isso que vai conquistar a terra. É o Senhor. É o Senhor que, depois da memória, depois da renovação da aliança, depois da Páscoa, é o Senhor que aparece no meio do povo com a sua espada desembainhada. É Ele que vai guerrear. Então, o cerco de Jericó nada mais é do que um cerimonial de santificação, declarando essa terra, ela é santificada para o Senhor. E enquanto essa terra é santificada para o Senhor, ela é consagrada ao Senhor, nenhum dos idólatras que estão aqui, eles podem se resistir. Ao mesmo tempo em que Israel declara a santidade e a dedicação daquela terra ao Senhor, ela declara o juízo de Deus contra todo aquele povo idólatra, contra todos aqueles ídolos. E o povo obedece. A partir do verso 8, a gente vê o início da Guerra Santa. O conceito de Guerra Santa é justamente um Deus vencendo outro Deus. É um Deus eliminando os seus inimigos. E é justamente isso que a gente vai ver em toda a campanha de Josué.
Deus vencendo os ídolos daquele povo. Verso 8 diz assim: quando Josué disse ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e trocaram os 7 trombetas que levavam. Verso 7. Disse ao povo: prosseguiu hoje a cidade, os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram os 7 trombetas que levavam. Prosseguiu adiante do Senhor, e a arca da aliança prosseguia. Os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguiam atrás da arca, e as trombetas eram tocadas o tempo todo. E Josué dera esta ordem ao povo: não gritareis, nem levantarei a voz, nem sairá a palavra alguma dessa vossa boca, até o dia que eu vos disser gritai, e então gritareis. Vamos tentar uma perspectiva do lado de dentro da cidade agora. Vocês já ouviram, o povo já tinha ouvido tudo que Deus tinha feito aos povos do outro lado do Jordão. O povo já tinha ouvido que Deus parou o curso do Jordão para que o povo passasse em terra seca. E agora eles estavam diante das muralhas, rodeando as muralhas, em completo silêncio. E a única coisa que se ouvia era o som de buzinas. Aqui é o cumprimento de Êxodo 23 e 22. O Senhor mandou um terror à frente deles. E essa palavra é confirmada no capítulo 2, quando Raabe fala com os espias. Toda a cidade está tremendo de pavor. A gente está apavorado, irmão. As pessoas estão deixando suas casas, eles estão fugindo, por medo do que o povo de Deus pode fazer para a gente. Imagine você na sua casa e uma pessoa estranha para na frente do portão, em completo silêncio, e fica ali uma hora, vai embora. E no outro dia de novo. E no outro dia de novo. No primeiro dia você já chamou a polícia. É no primeiro dia você já chamou a polícia. No segundo você já está procurando na internet, né? Como comprar uma arma. Venda que precisa. No terceiro dia você já está em desespero. O terror vai tomar conta da cidade. 6 dias. Eles vão rodeando a cidade. Acabou. Rodeando, volta para casa. 6 dias. E no 7º dia, o Shabá, o dia de dedicação do Senhor, eles rodeiam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, Josué dá a ordem: gritem. E aqui a gente tem um problema gravíssimo no texto, uma dificuldade absurda do texto, que a partir do verso 16, diz assim: quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. Eles gritam, as muralhas racham, elas não caem nem para dentro nem para fora, elas simplesmente desmoronam, como se fosse uma implosão. E o povo grita no lugar onde estão. E aí a gente tem uma dificuldade com a ordem de Josué. Do verso 17 até o verso 21, diz assim: a cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela como todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema
o acampamento de Israel, trazendo a destruição. Pois toda a prata e ouro e os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som, deu um alto brado, o ouro caiu rente ao chão. O povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. Destruíram totalmente ao fio de espada tudo quanto havia na cidade, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas. A grande dificuldade desse texto é quando a gente olha para esse texto, a gente percebe Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, que redime o povo. É o mesmo Deus que manda destruir homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas. E esse texto, assim como vários outros do livro de Josué e Juízes, são usados pelos militantes ateus para dizer que Deus ele não pode ser o mesmo entre o Novo e o Antigo Testamento, ou indo mais além, esse Deus que se contradiz o tempo inteiro, ele não existe, ele é um argumento fictício para justificar atos de crueldade da humanidade. É um Deus cruel que ordena o genocídio, que ordena o assassinato de bebês. E a gente vai tentar agora, eu vou tentar diminuir um pouco o ritmo, para a gente ver como esses argumentos eles são frágeis e eles não se sustentam por 4 motivos. O primeiro é o próprio significado da palavra. O termo usado aqui no versículo 17, 18, para a palavra anátema, é o mesmo usado no versículo 21 para falar excluído totalmente. A palavra do hebraico rei. A gente vai ver qual é o significado dessa palavra desde Êxodo até agora. O segundo ponto é que a ordem divina ao longo da história não é de destruição, de genocídio, de chacina, mas é de expulsar o povo da terra. Terceira questão onde esse argumento dos ateus cede e falha é justamente o contexto literário no qual Josué foi escrito. Eles não fazem um estudo próprio da literatura de Josué e da literatura do Antigo Oriente Próximo, que é do mesmo período. E por fim, eles não consideram o caráter profético da narrativa de Josué. A gente vai ver esses 4 pontos detalhadamente agora. Com paciência no Senhor, por favor. Estou ligando essa voz aqui, nem eu estou vendo mais. Em relação ao significado de rei, as Bíblias vão traduzir como destruição total, deveria ser destruído, condenado, separado para a destruição, que é o caso de anátema, maldito. Mas é um significado muito mais particular. A ideia que essa palavra traz, ela não tem tradução direta para o português, mas a ideia de que algo não pode mais ser usado por homem, aquilo não tem mais serventia, é algo que não é mais útil, e tudo aquilo que não é mais útil ele é descartado, destruído. Mas pessoas também poderiam ser consideradas réis dentro de um contexto de serventia, de escravidão. Uma pessoa que não serve mais para ser servo, ele é liberado das suas funções. Um povo que não pode ser levado cativo como prisioneiro de guerra, eles são expulsos do meio do arraial. Um objeto de cerâmica que não tem mais serventia, ele é levado ao fogo e destruído. Assim como qualquer outro objeto que pode ser destruído e não é mais útil. Mas veja que curioso,
Da mesma forma que a ordem do versículo 17 é: tudo que tem dentro da cidade é considerado maldito, é considerado anátema, deve ser destruído porque não tem mais uso. No mesmo verso 18, eles falam que o ouro, o bronze, o ferro e a prata podem ser usados no templo do Senhor. Como algo que é maldito pode ser usado no serviço do Senhor. Justamente por causa disso, aquilo não é mais útil para os homens. Aquilo não tem mais serventia para homens. Porque aquilo é usado para idolatria. Aquilo deveria ser tirado do meio do povo. Mas na época que a gente está falando, na idade do bronze, os homens não tinham as tecnologias ainda para destruir ferro, ouro, prata. Eles tinham no máximo a tecnologia para moldar esses metais que eram mais pesados. Por isso aquilo que era um utensílio doméstico, ele ia ser transformado no utensílio do templo para a dedicação ao Senhor. E também é cumprimento da promessa, porque Deus falou para eles: eu vou te dedicar a terra, tudo que tem nela, e vocês vão ficar ricos se vocês estão fazendo muita coisa. Então a ideia da palavra não é que sejam aniquilados, destruídos e completamente erradicados da terra, mas que aquilo não tem mais serventia para o povo de Deus e não tem mais serventia para aquela terra. Aquilo deve ser removido. O que nos leva ao segundo ponto: a ordem de Deus era expulsar. A gente viu aqui em Êxodo 23, Deus vai adiante com o seu terror, com as suas vespas. O anjo do Senhor vai levando terror ao povo, e aquele povo vai fugir diante de Israel, vai dar as costas para Israel, e eles vão ser expulsos da terra. Êxodo 33, expulsar os amorreus e os cananeus. Levítico 18, a terra vai vomitar aquele povo por causa da sua idolatria. E olha que interessante, Levítico 18 vai falar dos povos pagãos, enquanto Levítico 20, depois que o povo está assentado na terra, ele fala assim: se vocês permanecerem na idolatria e na desobediência, vocês vão ser vomitados da terra. Números 21, expulsar os heteus. Deuteronômio 4 e Deuteronômio 7, expulsar aquele povo, retirar a terra deles. Para quê? Qual que é o propósito disso? Porque um povo sem terra não é mais povo. Um povo sem terra, ele perde seu caráter como nação, a sua identidade como nação. Israel até esse momento é um povo sem terra, e a nação de Israel só é consolidada a partir do momento que todos estão assentados nos seus locais, quando as suas tribos estão distribuídas e fixadas. Um povo sem terra é um povo que não tem mais identidade, eles não são mais ninguém. O Deus de um povo que não tem terra, ele não é um Deus forte. Os ídolos deles se tornam vãos, perdem seu caráter, perdem sua força, perdem seu significado de existência. Deus não está preocupado se aquele povo vai morrer ou não. Deus está preocupado em garantir que o seu povo seja constituído como nação, e não só isso, como uma nação santa, uma nação de sacerdotes, onde todos os restantes dos povos da terra serão abençoados por meio deles. Terceira questão que eles falham e que eles não conseguem entender para ligar para a barbaridade é que a literatura do Antigo Oriente Próximo, a literatura daquela época é peculiar, porque ela precisa ser entendida de uma forma mais profunda. Quando a gente olha para todas as nações, o Egito, a Síria, a Babilônia, os próprios povos cananeus, nos seus registros, essa linguagem de destruição e aniquilação era muito comum num texto militar.
É uma linguagem que a gente chama de uma hipérbole geográfica. É um termo técnico, mas eu vou explicar o significado. Uma hipérbole é um aumentativo. E a hipérbole é uma figura de linguagem extremamente usada nos antigos. Jesus usava muito hipérbole, onde você aumenta o grau de profundidade ou de impacto daquilo que está sendo falado. E a geografia é uma ideia de um texto que é dado pelo divino. Então, esse texto militar, ele tem esse caráter hiperbólico para mostrar que o Deus que está garantindo aquela vitória militar, ele dá uma vitória completa. O Deus que deu aquela vitória militar, ele não deu meia vitória. Ele não foi uma vitória meio xoxa, meio boca. Não, mas foi completa. Porque quem vai ouvir aquela história vai temer o poder daquele Deus. Existem vários textos, os textos egípcios posteriores das incursões do Egito contra Israel, posteriormente, vão dizer que os israelitas foram todos aniquilados. Eles sabem mentira. Mas qual é o significado disso? Qual é a intenção desse texto? Dizer que o Egito foi completamente vitorioso sobre ele. Da mesma forma, esse tipo de literatura é muito usado no livro de Josué, para mostrar que Josué é completamente vitorioso, Israel é completamente vitorioso, o Deus de Israel é completamente vitorioso nas guerras. Ele é absoluto em poder, em majestade, em soberania, e todos os povos ao redor devem temer e se submeter a esse Deus. E o último e mais importante é entender que Josué, a narrativa de Josué não é meramente factual, histórica, mas é profética. O Deus que triunfa sobre Jericó e que entrega a herança do seu povo pela fé, como vai dizer o autor de Hebreus no capítulo 11. As muralhas de Jericó caíram pela fé. O Deus que triunfa sobre Jericó, sobre seus ídolos, que entrega a herança do seu povo, ele é uma sombra. Essa vitória é uma sombra da verdadeira vitória completa e triunfante e soberana de Cristo na cruz sobre todos os seus inimigos, que é recebida, que entrega para nós, que conquista para nós a herança prometida, e que nós a recebemos por fé. O triunfo de Deus sobre Jericó é uma sombra do triunfo de Deus sobre o pecado, sobre Satanás e seus demônios, sobre toda a iniquidade. A herança que o povo de Deus recebe pela fé é uma sombra da herança eterna que nós recebemos pela fé. Tentar ler o texto de Jericó ou qualquer outro texto de Josué, simplesmente olhando para aquele momento da história, você não vai entender a glória que está sendo revelada no texto. Você precisa olhar para o texto considerando o seu caráter profético e como ele encontra o seu cumprimento em Cristo. Portanto, não há nenhum absurdo quando a gente olha para esse texto e vê a ordem clara: destruam tudo, tirem todos dessa terra, ninguém aqui deve ficar aqui mais. É claro que em uma invasão haverá combate, haverá morte, haverá sangue, mas essa não é a vontade de Deus Pai ou de Deus Trino. Que o seu povo seja um carniceiro na terra. Não, pelo contrário, tirem esses idólatras, tomem a terra, porque é a partir dessa terra que vocês serão conhecidos como uma nação de sacerdotes, como uma nação santa,
E a partir do verso 22 até o verso 27, nós temos um Deus que sentencia. Ele lutou, ele venceu, e agora ele declara a sua sentença. E as suas sentenças são duas. As duas sentenças que Deus profere vem pela mão de Jericó, de Josué, perdão. Verso 22. Então Josué disse aos dois homens que haviam explorado a terra: entrai na casa da prostituta, tirai-a dali, com tudo quanto tiver, como eu prometeste, com juramento. E os jovens filhos entraram, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora da campamento de Israel. A cidade, porém, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. A primeira sentença que Deus dá é de redenção. A fé de Raabe, como pegou no capítulo 2, ela é marcante e ela é paradigmática para nós. Raabe coloca tudo em jogo. Ela arrisca tudo. Ela arrisca a sua vida, a vida de toda a sua família, por crer que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, por desejar fazer parte da aliança. É uma fé que coloca ela não apenas em movimento, mas um movimento de risco, de assumir um risco que ela poderia não querer, e um risco sem promessa, sem garantia, porque Josué podia ter chegado no final, os espíritos podiam ter falado para ele: a gente falou que a gente vai salvar aquela mulher, e Josué falou assim: vocês não vão consultar o Senhor, a gente vai consultar o Senhor. E Josué falou assim: vamos consultar o Senhor, e o Senhor falou assim: não, ninguém vai sobreviver lá. Eu não quero que Raabe faça parte do povo da Deus. Ela podia ter um não como resposta, mesmo assim ela declara sua fé no Senhor. Ela diz que o Senhor de Israel é o verdadeiro e único Deus. É a fé que nós dizemos quando a gente fala assim: não, eu vou viver isso aqui até o final. E se eu chegar lá e Deus fala assim: você é um régua, tudo bem, eu confio no juízo do Senhor. É uma fé que, tudo bem, eu posso perder tudo, posso perder meus pais, meus filhos, minha casa, tudo, não tem problema, não tem problema. É uma fé tão sólida, tão convicta, tão certa, porque ela não é baseada naquilo que eu sinto, não é baseada no sentimento dela, é baseada na convicção de que Deus é Deus o verdadeiro, Ele é o Senhor sobre tudo. E a sentença que vem sobre a casa dela é de redenção, de salvação. E veja, essa fé de Raabe não é dela, porque Deus estava gerando nela uma fé tão robusta e tão paradigmática para nós. Por quê? Porque Deus selecionou Raabe antes da fundação do mundo, para que ela fizesse parte da linhagem do Salvador. Não foi por mérito dela, mas foi por graça e misericórdia de Deus que ela proferiu palavras tão profundas e certas a respeito de Deus. Mas do outro lado, a sentença de destruição de Jericó vem a partir do verso 26, quando diz assim: também nesse tempo Josué declarou solenemente: maldita
diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, com a perda do seu filho mais novo lhe colocará no coração. Assim o Senhor estava com Josué e sua forma com isso. Jericó é um sinal, é um marco, um memorial da sentença do Senhor contra toda idolatria. A destruição de Jericó, ela também é paradigma para todas as outras nações. Você que se levanta contra o Senhor, você que debocha do Senhor, levantando ídolos, você que cultua outros deuses e vive para eles e se dedica a esses deuses, seja esse Deus qualquer um deles, seja esse Deus do seu próprio umbigo, a sentença que tem contra você é destruição, é fogo e nada mais, e eternamente. Que a maldição de Josué profere contra Jericó se cumpre em 1 Reis, quando Eliel o Betenita ele reergue Jericó à custa do seu filho mais velho e do seu filho mais novo. 1 Reis 16, 34 fala exatamente isso, que as palavras de Josué se cumpriram, porque quem determinou aquilo foi o próprio Senhor. E a palavra do Senhor não volta vazia, ela se cumpre agora ou quando Ele quiser. E a sentença contra os ídolos e a idolatria é uma só, e ela será cumprida, porque o justo juiz e executor da sentença é o próprio Senhor soberano, Criador de todas as coisas. É Ele que vai lançar sobre todos os ímpios, sobre Satanás e sobre seus demônios, a condenação eterna no inferno. Duas aplicações para nós nessa manhã. Se Deus tiver misericórdia comigo, me dá mais 10 minutos, porque a meia hora deu agora. Primeira questão aqui: Cristo é o guerreiro triunfante. Cristo é o guerreiro de Deus. Isaías 59, a partir do verso 16. Isaías 59 é uma grande sentença de Deus, uma descrição de Deus contra a impiedade e contra o pecado, que Paulo vai usar lá em Romanos 3 para dizer que não há um justo sequer, todos os pecados foram justificados da glória de Deus, que na língua deles só se encontram mentiras, que os pés deles são apressados para buscar sangue e violência. Essa descrição que Paulo usa em Romanos 3 é o texto é Deus falando ao povo em Isaías 59. E a partir do verso 16 ele diz assim: que ele, Deus, viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém percebesse. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe salvação. A sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Depois sobre si veste de vingança, cobriu-se de zelo como de um manto. E ele lhes retribuirá conforme as suas obras, seus adversários ira e aos seus inimigos a recompensa devida. Ele lhe dará a sua recompensa das mãos. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascimento do sol. Porque ele virá como uma corrente impetuosa, impelida pelo próprio Senhor do Senhor. Cristo e Cristo somente. Cristo é o braço forte do Senhor que lhe trouxe salvação. Ele é a própria justiça de Deus. Ele é essa imagem do Deus guerreiro, armado, que invade a história e conquista todos os seus inimigos. Ele é o guerreiro que sobrepujou todos os inimigos de Deus. É debaixo dos seus pés que estão todos os inimigos. Ele é o guerreiro triunfante que se assenta
Ele vence o nosso pecado, Ele vence o nosso coração, Ele vence a nossa carne, Ele vence os nossos maus desejos, Ele vence a nossa incredulidade. E nós somente aguardamos o dia em que Ele se mostrará triunfante plenamente e nos entregará a nossa herança plenamente. Não há outro em quem confiar. Não é a força do nosso braço, não é o quão inteligente nós somos, o quão capacitados nós somos, é o quão nós dependemos de Cristo. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos nos colocar, como o povo de Israel se colocou, atrás de Cristo, debaixo dele, em plena obediência a Ele, porque Ele batalha por nós e Ele já venceu. Ele já venceu. Nós muitas vezes nos esforçamos nas batalhas erradas e nós queremos confiar na força do nosso braço, nós queremos confiar no nosso conhecimento, até no nosso conhecimento teológico. A gente viu um gnóstico à toa, porque a gente quer confiar no quanto a gente conhece da doutrina, no quanto a gente consegue explicar a doutrina, e a gente não vive pela fé no Filho de Deus que morreu e ressuscitou por nós. Se você acha que a sua maturidade cristã é pautada por quanto você consegue explicar uma doutrina e não pelo quanto você consegue se dedicar à oração, sinto lhe informar, talvez você precise retomar o caminho. O quanto nós gastamos com Deus em oração, em leitura da palavra, em ouvir o que Deus tem para nós. Não adianta a gente chegar aqui e dar uma aula de união hipostática de Cristo, com Cristo. A gente conhece muitas irmãzinhas do COF, que na hora que você fala união hipostática com Cristo, ela fala aqui, sem nada disso não, filho, vamos orar. E a gente aprende mais com ela do que com um monte de outras pessoas. Porque maturidade cristã não tem a ver com conhecimento, tem a ver com relacionamento. E relacionamento tem a ver com o quanto nós dependemos do Cristo que batalha por nós, do quanto nós confiamos no braço estendido do Senhor, do quanto nós nos submetemos às ordens do Senhor. Isso nos leva à segunda aplicação de hoje, que é: se submeta às ordens do Senhor, se preparando para a batalha. Nós estamos em guerra, a verdadeira guerra santa, e nós devemos nos preparar para essa guerra. Nós lemos o texto de Efésios 6, onde ele começa falando: revestivos de toda a armadura de Deus. Onde Paulo vai fazer uma conexão clara de Efésios 3, ele fala assim: você deve se despir do velho homem e se revestir de Cristo. Cristo é a armadura de Deus, Cristo toma para si a armadura de Deus. Isaías 59, que é o texto que Paulo vai usar em Efésios 6, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Cristo já está vestido dessas coisas, porque Ele é a armadura de Deus. E nós devemos tomar de Cristo, aprofundar nosso relacionamento com Cristo, porque Ele é o guerreiro do nosso lugar. E o que isso significa? Que nós devemos, esse nosso relacionamento, essa nossa maturidade que nós buscamos em Cristo, ela nos prepara para a verdadeira guerra, a guerra certa, a verdadeira guerra santa, que é contra quem? Não é contra os nossos inimigos carnais, mas é contra todas as hostes
contra a carne, contra o sangue, mas é contra o espírito da maldade, contra o espírito da idolatria, da iniquidade, que habita nas regiões celestiais. Mas além disso, é o nosso velho homem que habita em nós, que nós devemos mortificar em todos os dias. A gente se coloca nas batalhas erradas por orgulho, por cobiça, por inveja. A gente batalha contra irmãos muitas vezes. A batalha para a qual Cristo quer que você se prepare, tendo maturidade cristã, tendo intimidade com Deus, confiando no Cristo que vence, não é para que você seja bem sucedido no seu serviço, não é porque você tem inteligência emocional, não que essas coisas sejam ruins, mas nós tornamos essas coisas ídolos, nós colocamos essas coisas nos altares onde eles não deveriam estar, e aí a nossa busca por essas coisas se torna idólatra, se torna errada, e se torna uma guerra fútil e inútil. E é essa guerra fútil e inútil que vai te levar à destruição. É pegado por essa teologia do coaching e esses autoajudas da vida. Porque você tem que vencer o seu serviço. Porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer aquilo, para conquistar o seu lugar. E eles vão distorcer um monte de texto bíblico, colocar um monte de texto fora do lugar, para justificar a sua filosofia. Porque você não deve se importar com que as pessoas, com as pedras que as pessoas estão lançando no seu caminho. Porque se você está sendo, se as pessoas estão te apedrejando, é porque você está no caminho certo. Não, irmão, às vezes você está tomando pedra porque você é chato, porque você é ruim. E essas pedras não são pedras para te atrapalhar, são pedras para te corrigir. E você acha que porque o seu objetivo está mais perto, você está certo no seu caminho. E às vezes os irmãos estão só te corrigindo, só te exortando, te levando ao arrependimento, e você com o coração duro, obstinado, segue no seu propósito, que é o seu próprio umbigo. Guerra errada. E o único que vai perder isso é você. Guerra errada. A guerra não está contra o seu coração mau, contra o seu coração sujo, idólatra. Cristo não venceu para que você fosse feliz com qualquer outra coisa além dele. Cristo não venceu. Entenda, irmãos, o vencer de Cristo não é o vencer que a gente imagina. Paulo vai dizer que o Cristo vitorioso é aquele que está pregado no madeiro, é aquele que teve a sua carne rasgada como punição justa sobre o nosso pecado. O Cristo vitorioso é aquele que carrega a ira de Deus nas suas costas, é aquele que foi enterrado como maldito, como impuro, e por 3 dias experimentou aquilo que nenhum de nós vai experimentar, que é a ira de Deus e a morte completa. Esse é o Cristo vitorioso, o Cristo que venceu o pecado. Cristo venceu não para nossa alegria pessoal. Cristo não venceu por causa do nosso emocional. Cristo não venceu para que a gente consiga as coisas que a gente quer. Cristo venceu para nos dar uma nova natureza, um novo coração. Cristo venceu para que a inclinação do nosso pecado, do nosso coração para o pecado fosse vencida, e que agora nós pudéssemos desejar verdadeiramente glorificar a Deus. Cristo venceu para que a gente mortifique a nossa carne e viva em santidade. Cristo venceu para que a gente fosse cada dia mais parecido com Ele, e para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. Cristo venceu para que
a gente não seja mais conhecido pelo nosso nome, mas pelo nome dele. Cristo venceu para que todos os dias a nossa oração seja a palavra de João Batista. Que eu suba, que o meu nome seja esquecido, que eu caia no esquecimento, mas que Cristo seja glorificado, que Cristo seja bendecido. Se ninguém lembrar daqui 10 anos de quem eu fui, se ninguém lembrar do meu legado como advogado, se ninguém lembrar do meu legado como pastor, que ainda não sou, mas pela graça de Deus, misericórdia, ele me levar a isso. Se ninguém me lembrar de nada, como marido, como pai, como nada, mas as pessoas lembrarem assim, ele foi crente, fiel. Eu nem lembro o nome dele, mas ele tinha uma vida de oração. Eu não lembro o que ele fazia, mas eu lembro que ele é um bom exemplo a ser seguido. Eu venci com Cristo. Eu venci com Cristo. Porque não importa nada do que a gente faça, se não for para a glória de Deus. Então, irmãos, confie no Cristo vitorioso, no Cristo guerreiro, que desembainhou a sua espada e já venceu todas as coisas. Confie nele e espere nele e nele somente. Que nós desfrutaremos da sua glória, da sua conquista. Nós desfrutaremos dele eternamente quando ele voltar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não contemplarmos o Cristo vitorioso face a face, enquanto nós não o conhecermos como ele nos conhece, guerreie a guerra certa. Vença o seu pecado. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a comunhão com os santos, nós temos todos os meios que Cristo nos deu para isso. Vença a guerra certa. Batalha a guerra certa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, quão miseráveis nós somos. Quão miseráveis nós somos. Nós não somos dignos de sermos chamados filhos de Deus, se não fosse pela tua misericórdia, pela tua graça derramada em Cristo Jesus. Nós não somos merecedores de nada, não somos merecedores de tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Nós somos merecedores de termos o Teu Espírito Santo em nós, nos conduzindo ao arrependimento. Pelo contrário, nós somos dignos da sentença contra Jericó, porque somos idólatras, somos pecadores e buscamos por cobiça, por inveja, por avareza, os nossos próprios desejos. Nós nos prostramos diante de Ti porque somos pó e sabemos que somente Cristo pode vencer o nosso pecado, a nossa condição de rebeldes. E nós pedimos, Senhor, nos dê fé e faça com que o nosso coração repouse e confie cada vez mais no Cristo que venceu, no Cristo que se fez como nós, padeceu todas as tentações, carregou na sua carne toda a tua ira e os nossos pecados. O Cristo que foi rasgado e derramou até a última gota de sangue no nosso lugar, para vencer a nossa rebeldia. Nós pedimos ajuda do Senhor na nossa incredulidade. Faz com que o nosso coração esteja entregue, cativo, em submissão ao Cristo ressurreto. Ajuda-nos, Senhor, a expulsar de nós os teus inimigos, o nosso pecado,
os nossos ídolos. Ajuda-nos, Senhor, a destruir os nossos posses ídolos. Assim como Jericó foi derrubada e queimada, que os nossos ídolos sejam derrubados e queimados. Que nós entendamos que a vida aqui é uma sombra da eternidade. E que Paulo vai dizer que esses breves e temporários, essas breves e temporárias tribulações que nós passamos por carregar o teu nome, por lutar contra o pecado, para buscar viver em santidade e lutar contra esse mundo caído, elas são breves, elas vão acabar. Ajuda-nos, Senhor, a vislumbrar e a deixar e permanecer os nossos olhos fixos na eternidade, com os nossos corpos transformados, não mais obedecendo o pecado e o sofrimento, mas desfrutando da tua presença eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a viver para ti e para ti somente. Ajuda-nos, Senhor, como se temos orado, que o nosso primeiro pensamento do dia